O protagonista Xian Yi marca presença no que seria um apocalipse. Simplesmente o mundo não tem água nem eletricidade. Ele usa sua inteligência para abastecer a comida da sua casa. Entretanto, um dia sua casa é invadida e ele vai de arrasta para cima, mas acaba renascendo. Ele volta 3 meses antes do apocalipse acontecer. Agora ele tenta se preparar da melhor forma para sobreviver até a hora chegar. A história começa com o mundo todo experimentando o desligamento de toda a água e eletricidade. A temperatura caiu 100 graus. Xian Yi é o único capaz de sentar em casa jogando jogos ao lado da lareira tranquilão. Enquanto todos os seus vizinhos saem de suas casas para reclamar do frio extremo, as pessoas com certeza congelarão até virar um cadáver. Além disso, ninguém teve a noção de preparar macarrão instantâneo, mesmo que eles não congelassem. Ele pediu um Walmart inteiro de suprimentos para sua casa. Então a menina, por quem Xian tem uma queda há 18 anos, pede comida descaradamente. Sem vergonha, ele manda uma foto do bife e um vinho. Ela o reconhece imediatamente como vagil, de alta qualidade e uma garrafa de vinho de 100 mil de imediato. Ela diz que também quer bife e vinho. Ao ouvir isso ele dá uma risada. Se ela quiser comer pode ir ao supermercado sozinha. Acontece que uma explosão de supernova afetou o planeta, causando uma era do gelo global, e o protagonista, usando sua posição como gerente de armazém de um supermercado, acumulou suprimentos suficientes para durar 2 anos. Quem diria que a menina iria invadir sua casa com um grupo de vizinhos e roubar toda a sua comida? A fim de racionar na comida, eles decidem começar a lhe comer. A menina admite alegremente que ela o enganou para abrir a porta. Ela quer tirar uma de suas coxas. Em desespero extremo, Xian prefere ir de base, mas quando abre os olhos novamente, renasceu. 3 meses antes do congelamento global em minha nova vida, juro nunca correr atrás de ninguém e quer retribuir a dor da sua vida anterior 1000 vezes. Mas a prioridade imediata é acumular suprimentos suficientes antes do fim do mundo, e construir uma casa segura e resistente. Assim como está pensando por onde começar, uma luz brilhante pisca diante dos seus olhos, e logo ele se vê em um espaço estranho, olhando para esse outro lugar mundano. Uma ideia surge na sua cabeça, e se ele pudesse mover um Walmart inteiro para cá, assim nunca teria que se preocupar com comida e bebida por 10 vidas. Nesse momento seu estômago faz barulho, pensando em todas as coisas boas que não poderá comer depois do apocalipse. No melhor restaurante da cidade, uma refeição custa 50 mil no apocalipse. Até mesmo uma tigela de macarrão instantâneo pode custar a vida. Não vai ser fácil comer. Ele é visto pela garota por quem é apaixonado há 18 anos. A garota ao lado dela parece surpresa, dizendo que ela tem muita sorte por ter um lambedor a perseguindo. Fang naturalmente não perderia essa oportunidade e vem conversar. Que coincidência! Ouvindo isso, o protagonista ri friamente por dentro. Na sua última vida, ele tragicamente foi enganado por ela fingindo ser pura e inocente. No final se tornou uma sopa na tigela dela. Embora neste momento eu realmente queira acabar com ela, isso levaria para a cadeia. Ele tem pelo menos que esperar até o fim do mundo. Imediatamente o protagonista puxa o cartão bancário e questiona se querem ir às compras no supermercado. Como esperado, as garotas concordam felizmente. Como são vizinhos, elas não vê motivo para não ajudar. O protagonista enche 2 carrinhos de compras. Muito inteligente, ele joga para as garotas levarem. Isso deixa uma das meninas descontente, que diz que ele é um grande homem, e pergunta se não vai fazer nenhum trabalho. Ao ouvir isso, Fang dá risadas apressadas, e fala que lhe fez um grande favor hoje, e por isso ele deveu uma grande refeição. Ouvindo isso, o protagonista dá uma risada friamente. Claro, terei que tratá-lo muito bem. Quando o frio extremo chegar, nenhum deles será capaz de fugir. Naquele momento, a tia Lin, do comitê de bairro, caminha com o neto Joãozinho, e fala que ele não pode comer tudo isso sozinho. Que tal compartilhar alguns com a tia? Depois que ela diz isso, seu neto de 2 anos começa a tirar coisas do carrinho de compras. Xian pega de volta imediatamente, e fala, desculpa, eu nem tenho o suficiente para mim. Ao ver isso, a criança imediatamente começou a gritar, grande vilão, devolva-me ou eu vou destruí-lo, murmurou em resposta. Disse friamente que se ele se atrever a dizer isso de novo, acredite ou não, ele vai te dar um
tapa. Esse grito fez a criança chorar. Tia Lin perguntou: "O que é que está fazendo?" "Um homem adulto brigando com uma criança. Vou transferir o dinheiro mais tarde. Pare de agir como se estivéssemos tentando tirar vantagem de você." O protagonista imediatamente mostrou o pagamento. Código QR, dizendo que ela sempre deixa para depois: ou me paga agora ou vá ao supermercado você mesmo. Esse movimento deixou a tia Lin muito irritada. Ele voltou para casa. Fan piscou para ele e disse: "Não se esqueça de nos tratar bem." Depois que as mandou embora, guardou toda a comida comprada. Em seguida, teve que construir uma fortaleza de aço impenetrável com dispositivos de aquecimento e suprimentos médicos. Seria ótimo se pudesse conseguir algumas armas de fogo, mas não tem pressa. Ainda faltam 90 dias para a Era do Gelo. Durante esse tempo tenho que vender minha propriedade o mais rápido possível. Com dinheiro eu sempre posso conseguir o que preciso. Na manhã seguinte, foi ao espaço alternativo para verificar o frescor da comida. Embora não possa armazenar criaturas vivas, a comida permanece tão fresca quanto quando a que comprei. Ele pega o telefone e entra em contato com o melhor restaurante local e reserva 500 mesas de refeições. Ele disse que queria fazer um banquete por 3 dias e 3 noites, mas o gerente do hotel avisa que o custo para 500 mesas de comida e bebida não será inferior a 1 milhão, e é necessário um depósito de 200 mil antecipadamente. Sem qualquer hesitação ele transferiu 200 mil, então encontrou sua certidão de imóvel e foi ao banco colocar à venda. Depois do apocalipse, o dinheiro se tornará inútil, mas hipotecar o imóvel e adicionar suas próprias economias é suficiente apenas para construir uma casa segura. Xian também precisa de mais fundos para comprar armas e suprimentos. Enquanto pensava em como conseguir mais dinheiro, um homem de terno se aproximou do protagonista e disse: "Mano, você precisa de dinheiro." O prota parece encantado que o dinheiro está chegando justo quando ele precisa. O homem de terno rapidamente o levou a outro homem. O homem perguntou quanto ele queria emprestado, mas a taxa de juros seria um pouco alta. Ao ouvir isso, o prota esfrega as mãos. Não importa se os juros são altos. O principal é levantar o dinheiro o mais rápido possível. Então hipotecei a casa que tinha acabado de hipotecar e uma Mercedes-Benz. Bem, após a transação, ambas as partes sentiram que haviam feito um bom negócio. Hipotecei uma casa no valor de 5 milhões e um carro no valor de 300 mil por 4 milhões. No final, tenho que pagar 7 milhões de volta. Mas também acho que são pessoas muito legais dando dinheiro para eu gastar. Então eu vim para a empresa de segurança Dragão de Guerra, mais famosa da minha vida anterior. Um cara gastou 2 bilhões para construir uma casa segura de alto nível. Como resultado, esse cara rico se tornou diretamente o imperador no apocalipse. Nesse momento, um gerente de negócios veio e perguntou se ele precisava de ajuda. Rapidamente ele se aproximou e expressou sua ideia, indicando que queria construir uma casa segura para o apocalipse. Ouvindo isso, o gerente de negócios não disse muito e apresentou diretamente vários planos para escolher. No entanto, não fiquei satisfeito com os planos acima. Em seguida, afirmei que a câmara deveria ser reforçada com materiais de aviação. O vidro da varanda deve usar a maior resistência à prova de vidro e adicionar um sistema de filtragem de ar. A porta da frente deveria ser feita do mesmo material da porta antifurto do banco, e pedi ao gerente para encontrar uma maneira de pegar algumas armas. Depois de ver minhas necessidades, o gerente de negócios ficou surpreso com essas reformas, e algumas armas seriam uma fortaleza. O plano final foi adquirido por 8 milhões. Depois que paguei o depósito, pedi que começassem a trabalhar imediatamente e disse que o saldo seria pago em até 3 meses. Em seguida, preciso pegar algumas armas para defesa pessoal. Liguei para o dono de um clube de caça e peguei alguns conjuntos de bestas como armas. As 500 mesas de banquete que encomendei também chegaram em lotes de caminhão. Isso atraiu algumas pessoas do bairro. Este é o caminhão de entrega de um hotel 5 estrelas. Esses vários caminhões de alimentos custariam pelo menos 1 milhão ou mais. Depois de um tempo, a comida para 500 mesas encheu toda a minha casa. Sem perder palavras, coloquei todos no espaço todas essas comidas deliciosas, além dos ingredientes que havia pedido. Eu basicamente não tenho que me preocupar com comida e roupas para o resto da minha vida. No dia seguinte, os trabalhadores das empresas de segurança vieram começar a construir a casa segura. Essa cena atraiu a atenção de alguns vizinhos que perguntou se ele tinha tomado o remédio errado, mas eu não me importei. Quando
fim chegar, todos saberão quem é a verdadeira piada. Então encontrou o gerente da empresa e comprou uma parte dos suprimentos dos armazéns, pelo dobro do preço de mercado. O próximo passo é transportar essas coisas para casa aos poucos. Minhas recentes atividades também atraíram a atenção da Fang. Ela então perguntou se algo aconteceu recentemente, dizendo que ela estava pensando em mim ultimamente. Quanto a essa falsa preocupação, eu não quis responder nada. Ela fica brava por não ser respondida, mas ainda estava curiosa sobre o acúmulo repentino do protagonista. No entanto, sua melhor amiga apenas zombou. Se algo grande estiver acontecendo, o país definitivamente nos notificará. Apenas tente o seu melhor para pegar Xian. Meio mês depois, a casa segura do Prota foi bem-sucedida. Construído para garantir a segurança do empregador, o gestor também instalou o sistema de vigilância. A cada andar ele ficava muito satisfeito com isso. O próximo passo é esperar o último lote de suprimentos chegar logo. Vários caminhões de água potável chegaram sucessivamente. Neste momento, o tio do mesmo bairro parecia curioso, perguntando o que ele está fazendo com todos esses barris de água, pensando que o tio foi uma das poucas pessoas boas na sua vida passada. Eu sussurrei que o clima este ano vai ser muito incomum. É melhor estocar alguns suprimentos para evitar o frio extremo o mais rápido possível. Ao ouvir, o tio ficou meio cético, mas vendo o olhar sério no meu rosto, ele acreditou. No período seguinte eu tentei ao máximo trocar todo o dinheiro que tinha em minhas mãos por vários suprimentos. 3 dias antes do frio extremo, eu especificamente voltei para o armazém e convidei todos os meus colegas para uma xícara de chá de leite. Depois que beberam, todos desmaiaram. Para mover todo o armazém do Walmart com tranquilidade, eu já havia colocado pílulas para dormir no chá de leite com antecedência. Depois de desligar o equipamento de vigilância, fui para o armazém e imediatamente coloquei todas as fileiras de mercadorias para o outro espaço. Esvaziei rapidamente todo o armazém. Só então uma caixa no canto me chamou a atenção. Quando abri, era um produto tecnológico resistente ao frio que foi estocado há alguns dias. Dizia-se que era capaz de suportar temperaturas de menos 100 graus, com esses suprimentos mesmo enfrentando a idade do gelo mais fria. Não tenho nada a temer para evitar a exposição. Eu também me dei diretamente uma dose de água para dormir e, em seguida, deitei sobre o meu colega e adormeci 2 horas e meia. Depois fui acordado pelo meu colega, dizendo que algo maluco aconteceu. Nosso armazém foi esvaziado. Ouvindo isso, fingi estar surpreso e pulei. Olhando para o armazém vazio, fingi estar chateado e disse o que aconteceu. Como estão todos os suprimentos no armazém neste momento? O gerente ligou perguntando sobre a perda dos suprimentos do armazém. Sabendo que todo o armazém estava esvaziado de uma só vez, o gerente imediatamente xingou. Como isso é possível? Você rouba para si mesmo. Dei um sorriso desajeitado e disse que não sou tão capaz. Acho que é melhor apresentarmos um relatório ao departamento superior o mais rápido possível para não atrasar o tempo de investigação. Depois de desligar o telefone, ele rapidamente confortou seus colegas. Todos, não tenham medo. Logo todos os colegas de plantão e eu fomos chamados à delegacia para interrogatório. Mas nada pôde ser descoberto. Após o interrogatório, o policial nos disse para não deixar a cidade de Tianhai precipitadamente, a fim de cooperar com a investigação de acompanhamento. Logo este incidente foi notícia na cidade de Tianhai. Ninguém podia acreditar que centenas de metros quadrados de suprimentos desapareceram sem deixar vestígios em menos de 3 horas. De repente começou a nevar forte no céu. Eu sabia que isso era o começo para o frio extremo, então corri para casa. 3 dias depois, a onda de choque de uma supernova explodiu. O oceano varreu o mundo. Isso provocou um desastre devastador para todo o planeta. A temperatura começou a despencar durante a noite. Olhando para a neve pesada do lado de fora da janela, permaneci calmo. O que se destinava veio eventualmente, mas neste momento todo o grupo proprietário tornou-se animado. Afinal, foi a primeira vez que se viu neve tão pesada no sul. Olhei para tudo isso com uma cara calma. Talvez para muita gente, esta pode ser a primeira vez que eles viram neve, e também pode ser a última, na minha vida passada. A neve pesada durou 3 meses e a temperatura foi ficando cada vez mais baixa, fazendo muita gente ficar sem estoque de comida. No segundo dia do frio extremo, a neve pesada na entrada da área residencial havia se acumulado até metade da altura de uma pessoa. Mesmo que as pessoas em ambientes fechados ligassem o ar-condicionado ao máximo, elas ainda tremiam com o frio. Mas eu, que tinha preparado vários equipamentos de aquecimento com antecedência, estava dormindo profundamente. Mas só então
fui subitamente acordado por um toque do telefone. Foi uma ligação da Fang. Ela perguntou alegremente se eu sabia da queda de temperatura quando estoquei suprimentos. Por que não contou? E agora ela tá congelando. Ouvindo isso, eu zombei diretamente. Desliguei o telefone. Isso irritou a garota no outro lado, que questiona como esse lambedor se atreve a fazer isso. Aí ela me mandou uma mensagem pedindo comida. Depois de ler, eu ri. Ela ainda quer me tratar como um lambibotas. Então enviei-lhe diretamente uma foto de bife com vinho. Fang reconheceu de relance que se tratava de uma carne wagyu de primeira linha e uma garrafa de vinho, valendo 100 mil. Ela imediatamente disse que também queria comer bife e beber vinho. Depois de ouvir isso, eu ri. Se você quiser comer, vá comprá-lo você mesmo no supermercado. Depois ela ficou furiosa, mas depois de pensar sobre isso, ela se acalmou. Eu, cheio e entediado, comecei a assistir TV. Nesse momento, o tablet que monitorava o prédio de repente fez um barulho. Vi a tia Lin na tela solenemente, dizendo para todos não entrarem em pânico e lutarem por suprimentos. Esse clima extremo vai durar no máximo 2 ou 3 dias. Nosso comitê de bairro vai ajudar a todos com isso. A corrida por suprimentos só levará a aumentos de preços. Se alguém se atrever a acumular mantimentos, vou denunciar às autoridades. Mas então uma voz soou atrás deles. Tia Lin, como você pode determinar que essa neve pesada não vai durar muito? Você está impedindo todo mundo de sair para comprar coisas. Você será responsável se algo acontecer. Os proprietários também repercutiram. Se não acumularmos suprimentos agora, você será responsável se ficarmos sem comida mais tarde. Tia Lin rapidamente afirmou que o comitê de bairro assumiria a responsabilidade por esse assunto. Então ela apontou para mim e disse: não crie problemas aqui. Mas eu não me preocupei em lidar com ela e me virei para voltar para minha casa super segura. Uma semana se passou rapidamente, mas a neve pesada do lado de fora não dava sinais de parar. Eu estava me divertindo em casa como de costume. De repente, uma mensagem chegou no meu telefone. Eu vi a tia Lin no chat do grupo me chamando pelo nome para ir tirar a neve. Eu nem pensei nisso e recusei diretamente com a neve tão pesada caindo. Estaríamos empurrando mais devagar do que está caindo. Claramente a tia Lin estava apenas tentando escolher uma luta. Isso a fez render os dentes de raiva. Em seguida, ela comandou em nome do comitê de bairro que ele deve sair e remover a neve. Quem ousar liderar a oposição certamente será tratado pela organização após o fim do desastre da neve. Vendo isso, eu digitei rapidamente um monte de texto e enviei. Como é que eu não vejo você chamando as crianças ricas do bairro, só implicando com nós? Tia LYN, já que você é tão capaz, por que você não vai perguntar a Tim Jing-sui como tirar neve? Tim Jingai é o chefe de um projeto de construção. Ele tem centenas de pessoas sob ele. Isui é um garoto rico bem conectado na minha vida passada. Esses dois caras invadiram minha casa e levaram toda a minha comida. Ao ouvir o que eu disse, outras pessoas também começaram a fazer uma comoção no grupo de proprietários. Xian tem razão. Se você se atrever, vá perguntar a eles. Ao ver as mensagens, tia LYN estava imediatamente xingando. Claramente, minhas palavras dificultaram que ela renunciasse para que ela pudesse apenas render os dentes e chamar os dois no grupo para remover a neve juntos. De qualquer forma, ao ver a mensagem, o cara imediatamente começou a xingar dizendo: você é louco, eu vou te destruir se você me incomodar de novo. Sui também o xingou chamando de idiota. O protagonista pergunta se agora ele realmente acha que é o chefe. Tia Lin ficou tão brava que não se atreveu a dizer uma palavra, mas apontou diretamente o dedo para mim. Você está realmente tentando criar problemas para mim, não é? Você ficará satisfeito se ninguém sair para jogar neve. O prota zombou. Você veio até mim para buscar um senso de existência depois de ser repreendido por outra pessoa. Acredite ou não, se você falar mais bobagem, eu vou te ferrar. Vendo meu tom sério, tia Lin imediatamente recuou. Nesse momento, um forte estrondo veio na minha porta da frente. Ouvi Shinjian do lado de fora gritando: você foi muito arrogante no bate-papo em grupo agora. Acredite ou não, eu vou te destruir. Com essas palavras, peguei minha besta e eu o atirei diretamente na canela com uma flecha. Ferido, Tim caiu no chão, chorando incessantemente. Ele nunca imaginou que eu, uma pessoa aparentemente honesta, seria tão implacável quando tomasse uma atitude. Mal sabia ele que este era apenas o primeiro passo da minha vingança. Com temperaturas agora em menos 100 graus, Tim, como está a perna que tinha sido baleada, certamente não seria salvo se não fosse tratado a tempo. Ele só poderia ir de base lentamente neste clima gelado. Tim, suportando a dor, cambaleou para dentro do elevador. Ele nunca poderia imaginar
imaginar ter me encontrado apenas algumas vezes. E isso acontecer, essa percepção fez Shin estremecer de medo. Então ele imediatamente pegou seu telefone e discou o número de emergência. No entanto, toda a cidade já estava coberta de neve pesada. A ambulância do hospital simplesmente não conseguiu sair. Sem escolha, Shin só podia ir para casa e tratar sua própria ferida. Felizmente, o tempo estava gelado, e seu pé estava quase entorpecido pelo frio. Então, com uma determinação sombria, Shin puxou a flecha para fora. Em seguida, ele pegou o celular novamente e fez uma ameaça no grupo de proprietários da casa: aguardem, vou destruí-lo. Diante de sua ameaça, eu naturalmente não tive medo e respondi confiante: continue falando e eu vou desativar suas duas pernas restantes. Essa cena surpreendeu os espectadores no bate-papo em grupo, afinal, esta foi a primeira vez que alguém ousou confrontá-lo diretamente. Logo ele pegou o telefone e convocou suas centenas de seguidores. Em pouco tempo, um enxame de seguidores, cada um segurando sua própria arma, correu, e depois de saber do que havia acontecido, o líder careca veio até minha porta com seus seguidores que perguntava: você ofendeu nosso mano, como será hoje o seu aniversário de partida? Com isso, ele bateu diretamente na porta, mas no segundo seguinte seu facão foi arremessado para longe. Isso assustou os bandidos, que questionava quantas pessoas ofenderam esse garoto. Sua casa foi fortificada, até com câmera de segurança. Eu ri com desdém: vocês estão com fome, tente mais. Vendo o bando do lado de fora da casa, xingando e se irritando, de repente tive uma ideia. Imediatamente peguei uma mangueira de água e liguei na torneira da cozinha. E perguntou: por que você está tão zangado? Deixe-me esfriá-lo. Os bandidos do lado de fora viram as fechaduras das portas se abrirem repentinamente e ficaram imediatamente alertas. Ao perceberem que não era uma flecha, deram boas risadas. No segundo seguinte a mangueira jorraria água fria. Um bando deles caiu no chão, congelado. Apenas 3 conseguiram escapar. Vendo essa cena, fiquei bastante satisfeito com esse clima gelado. A água fria é mais letal do que qualquer arma. Do outro lado, os 3 rapazes que escaparam estavam amontoados, tremendo. Shin olhou para eles e gritou: o que aconteceu? Como vocês conseguiram? Um grupo inteiro não conseguiu trazer um pirralho. Ouvindo isso, os 3 explicou que o protagonista era muito astuto. Transformou a porta da frente em aço. Tentamos por um longo tempo e apenas riscamos um pouco de tinta. Ele nos jogou água fria. Ao ouvir isso, o rosto de Tinjian escureceu imediatamente. Não é à toa que a porta ficou um pouco difícil agora, mas não se preocupe. Não acredito que esse garoto possa se esconder lá para sempre. Mande alguns homens vigiarem sua porta dia e noite. Quando ele se atreve a mostrar seu rosto, rasgue-o em pedaços. Mal sabia ele a quantidade de comida guardada na minha casa. Sem falar que por toda a vida, mesmo que fosse por 10 vidas, não acabaria do outro lado. O tio estava levando algumas pessoas para limpar a neve da entrada de que área residencial, planejando cavar um caminho até o supermercado para repor alimentos. No entanto, eles não conseguiram remover tão rápido porque logo a neve caiu. Depois de um tempo, desistiram e se prepararam para voltar. Embora a TV esteja ativamente reportando para tranquilizar todos os cidadãos de que o país está lançando uma ofensiva final contra o desastre da neve, só eu sei que 90% de todos os organismos do mundo vão congelar até o fim neste desastre de neve. Fang foi o primeiro a me mandar uma saudação, perguntando se estava bem. Vendo a mensagem, eu não poderia deixar de rir. Se não fosse ela comendo minha parte mais importante na minha vida anterior, eu ainda teria visto como pura. Então respondi indiferente: estou bem. Então a assaltante carinhosa me pediu descaradamente algo para comer, dizendo que devolveria o favor mais tarde. Diante do pedido de sua garota, concordei sem hesitar. Em seguida, envie uma foto de uma lagosta para aguçar seu apetite, com um tom de deboche. Vendo isso, Fang se irritou. Nesse momento, sua melhor amiga me manda uma mensagem: por que você é tão burro? Ao ver a mensagem, voltei a rir. Eles são muito bons em atuar. A melhor amiga não desistiu e continuou: a neve não pode durar tanto tempo. Passe fome por algumas refeições e o seduza. Não seria uma grande vitória? Em relação a isso, o protagonista ignorou-a com desdém e simplesmente respondeu com emoji. Essa resposta a enfureceu. Como esse perdedor de repente tem uma baita autoestima,
Fang Yujin só podia suspirar. Por que minha atitude em relação a ela sofreu uma mudança tão drástica? Sua melhor amiga sugeriu. Se perdermos um lambe-botas, que assim seja. Ainda não temos outros. Ouvindo isso, os olhos de Fang se iluminarem e ela imediatamente chama outros lambedores de botas. Logo chegou o primeiro. Chopin trouxe apressados sacos grandes e pequenos de suprimentos, alegando que era toda a comida que ele tinha deixado. Ao ouvir isso, Fang ficou emocionada e imediatamente lhe enviou um cartão de boa pessoa. Chopin, você é uma pessoa muito boa. Antes que o jovem pudesse expressar sua lealdade, sua melhor amiga prontamente fechou a porta em sua cara. 3 dias haviam se passado, mas a neve pesada ainda caía sem parar. Olhando para o tempo no meu telefone, pensei que o verdadeiro drama está prestes a começar. No momento seguinte, toda a vizinhança mergulhou na escuridão. Logo, os vizinhos começaram a sair de suas casas, perguntando uns aos outros se tinham eletricidade. Agora, com água e eletricidade cortadas e o ar-condicionado não funcionando mais, estava realmente ficando frio o suficiente para ir de base. Depois de terminar minha galinha, eu escovei meus dentes. E então liguei um gerador que eu tinha preparado com antecedência. Tive a sorte de ter virado um cadáver no início da minha vida passada. Caso contrário, eu também estaria congelando como o resto deles. Neste momento, a tia Lin do comitê do bairro tremia enquanto segurava o neto. Ela nunca esperou que a neve durasse tanto tempo. Uma mensagem chegou ao chat do grupo do bairro. Eles dizem que isso ocorre uma vez a cada 100.000 anos, e pode estar à beira de um evento de extinção em massa. Várias grandes cidades do país já passaram por cima. Todos devem estocar mais suprimentos. Depois de ler a mensagem, tia Lin ficou chocada. Ela nunca imaginou que o desastre da neve seria tão grave. Naquele momento ela elaborou um plano. Ela deve enganar todos para dar-lhe sua comida antes de receberem a notícia. Então tia LYN prontamente postou uma mensagem no grupo de proprietários. Todos não se preocupam, esse desastre é temporário. Atualmente, os trabalhadores estão consertando a falta de água e energia. Os funcionários emitiram uma ordem. Devido a essas circunstâncias extraordinárias, o comitê de bairro realizará uma gestão unificada de todos os proprietários de imóveis. Quem não cooperar será preso e interrogado pela polícia. Ao ver a mensagem, Tim começou a xingar e a insatisfazer. Apesar de ter muitos subordinados, ele não ousou confrontar a polícia. Enquanto isso, Lin continuou no bate-papo em grupo. Devido ao grave impacto na vida de todos, o comitê de bairro decidiu coletar suprimentos de cada proprietário e distribuí-los uniformemente para ajudar todos nós a superar esta crise. Ao ver a mensagem, não pude deixar de rir. Era o mesmo velho truque da minha vida anterior. Então a tia Lin me mandou uma mensagem privada dizendo: você costuma trabalhar em um armazém e deve ter acumulado muita comida. Inclusive você comprou 3 caminhões carregados de coisas da última vez. Todo mundo está em apuros, agora é a sua vez de fazer a sua parte. Depois da crise certamente lhe retribuiremos. Ao ouvir isso, eu ri friamente. Sua velha bruxa. Suas mãos também estavam sujas quando me deu um fim na vida anterior. Eu imediatamente respondi com uma mensagem de voz. Fantástico, acabei ficando sem mantimentos em casa. Quando você coletar os suprimentos, certifique-se de compartilhar alguns comigo. Ver minha mensagem quase a fez explodir. Esse garoto havia acumulado vários caminhões carregados de suprimentos. Como ele poderia acabar tão cedo? Lin engoliu sua raiva e gentilmente respondeu: essa é uma ordem da organização. Você deve cumprir, uma vez que o desastre de neve acabou. Lin definitivamente vai relatar suas boas ações para a organização. Ao ver sua mensagem, eu ri novamente. Se eu não tivesse partido no início da minha vida anterior, eu poderia ter acreditado nas mentiras dela. Então eu escovei meus dentes e respondi: tia, eu não estou mentindo para você. Eu realmente não tenho o que comer em casa. Por que você não assume a liderança e me envia alguns pacotes de macarrão instantâneo primeiro? Ao ouvir isso, tia Lin não conseguiu mais se conter e furiosamente retrucou. Recusando-se a entregar seus suprimentos, o protagonista diz que é o mesmo que se opor à organização. Definitivamente vou denunciá-lo à organização para ação disciplinar. Eu zombei dela falando que ela representa a organização. Não é nem funcionário público para falar de uma instituição pública. Tudo bem se exibir normalmente. Ainda acha que é tão importante. Assim que eu disse isso,
Isso deixou a tia Lin tão irritada que ela quebrou seu telefone à moda antiga. Esse pirralho se atreve a falar comigo assim. Afinal, sou um líder na comunidade. Depois de não conseguir obter nenhuma vantagem de mim, tia Lin voltou sua atenção para os outros proprietários, pensando que não importa quem eu possa enganar, desde que eu possa enganar. Cerca de 2 dias se passaram rapidamente. Sob a armadilha de Lin, muitos proprietários realmente enviaram seus suprimentos para sua casa. Olhando para essa cena, eu zombei em meu coração. Que bando de tolos, acreditando em algum grande samaritano neste mundo pós-apocalíptico. Agora, o mundo inteiro mergulhou no caos. Sem suprimentos suficientes, eles só podem esperar o caixão. Em breve muitos proprietários começaram a marcar Lin no bate-papo em grupo. Não foi dito que suprimentos era para ser distribuído de forma igualitária. Ficamos sem comida em casa. Começa a distribuir alguns para nós. Tia Lin apenas zombou das mensagens dizendo: que bando burros, esses suprimentos foram obtidos pelo meu trabalho árduo. Como eu poderia doá-los tão facilmente? Só então seu telefone tocou. Vendo que era Shin, ela começou a suar frio. O que ele quer comigo? Do outro lado da linha o cara disse friamente: tia Lin, você tem um método e tanto. Você realmente enganou os suprimentos de todos em sua casa. Ouvindo isso, tia Lin fingiu inocência, dizendo que era o arranjo do comitê da comunidade, e ela estava apenas cumprindo seu dever. Shin Jian ao rio. Isso é perfeito. Mais de 10 de nós aqui estamos esperando por você para distribuir os suprimentos. Ouvindo isso, tia Lin tossiu levemente. Esses suprimentos não foram resolvidos. No entanto, alguns proprietários não entregaram seus suprimentos. Não podemos começar a distribuí-los ainda. No segundo seguinte, o tirano da área Shin Jian, junto com seus subordinados, invadiram a casa de Lin. O rosto dela ficou pálido. Ela pergunta como ele ousa invadir uma casa civil. Tin respondeu com um tapa e disse: você acha que foi legal enganando os suprimentos de todos? Hoje vou agir em nome da justiça. O protagonista assistia a cena na vigilância enquanto comia alegremente uma salsicha. A briga de cachorro estava finalmente prestes a começar. Naquele momento, tive uma ideia brilhante. Se assistir sozinho é divertido, compartilhá-lo com outras pessoas seria ainda melhor. Com um amor pelo drama, eu imediatamente postei o vídeo. E quanto aos proprietários do grupo de bate-papo, certamente a reação de todos a isso seria bastante divertida. Do outro lado, Shin e sua gangue já havia invadido a casa da tia Lin, instruindo seus subordinados a levar toda a comida, não deixando nada para trás. Ouvindo isso, tia Lin se agarrou apressadamente a Tin perguntando como está a perna, e dizendo que não dá para levar tudo. Alguns dos suprimentos aqui são o que eu mesmo acumulei. Sem esses suprimentos, como eu e meu neto sobreviveríamos? Tin riu e deixou claro que isso não é da conta dele. Ele chutou Lin para longe. O neto ficou atordoado com a cena e, em seguida, pegou uma pequena faca para vingar a avó. Ele conseguiu esfaquear com precisão um cara de cabelo amarelo na potranca. A dor forte o fez esquecer de mexer nas coisas, e chutou o garoto em resposta. Testemunhando isso, os outros bandidos caíram na gargalhada. Desde quando de cabelos amarelos aprendeu a chutar, ele realmente conseguiu chutar esse pirralho para longe, apesar da dor intensa em sua potranca. Alguém deveria ter gravado aquele momento. Tia Lin caiu na frente do neto, o chamando de meu querido neto. Ao assistir essa cena, Tin não mostrou simpatia. Em vez disso, ele zombou. Isso é o que você recebe por nos enganar. Seus vizinhos estavam apenas distribuindo justiça. Do outro lado, muitos proprietários que assistiam a essa cena também bateram palmas e aplaudiram. Certo, esses métodos estrondosos são necessários para lidar com vigaristas como ela. Sem humano ficaríamos impotentes contra esse tipo de gente. Ao ver essas mensagens, o Prota ri e diz que eles ainda não entendem o ponto crucial do problema. Shin pode invadir a casa da Lin, assim como pode fazer isso com todos os outros. Mas enfim, nada disso tem a ver com Xian. Sua porta de aço fixa de 2 metros não cederia mesmo se ele viesse com um tanque de guerra. Tia Lin estava implorando por ajuda no grupo de proprietários. Alguém tem medicamentos anti-choque e antibióticos? Meu neto foi ferido por Shin Jian. A doutora precisa desses medicamentos com urgência para a cirurgia. Ao ouvir isso, meus olhos se iluminaram. A doutora foi uma salvadora, como figura no mundo anterior. Felizmente, temos médicos na vizinhança para salvar a vida de seu neto. Lin estava implorando continuamente no grupo de proprietários por remédios, prometendo a gratidão a qualquer um disposto a fornecê-lo. No entanto, isso só resultou em deboche para muitos proprietários. Eles questionam por que devemos ajudá-lo depois de nos enganar de nossos suprimentos. Você ainda tem a audácia de pedir nossa ajuda. Vendo isso, era karma para tia Lin. Além disso,
A tempestade de neve estava acontecendo por mais de uma semana, e o lado de fora ficou praticamente paralisado, mesmo que o menino fosse salvo. Quanto tempo todo mundo aguenta sem comida? A essa altura, a neve do lado de fora da comunidade quase havia enterrado até o primeiro andar. Muitas pessoas já tinham ouvido das notícias que esta era uma tempestade de neve global que ocorre uma vez a cada 100.000 anos. Ninguém sabia como esse desastre de neve se transformaria. Logo uma semana se passou em um piscar de olhos, e o mundo inteiro estava quase enterrado na neve. Tempestade em algumas cidades do norte. A temperatura chegou a cair para menos 100 graus Celsius. Muitos moradores que tentaram evacuar para o sul acabaram congelando até chegar seu fim na estrada. No grupo de donos da casa, Tia Lin começou a jogar a carta da moralidade novamente. Meu querido neto está com fome há 2 dias. Ele é apenas uma criança. Você realmente vai ficar parado e vê-lo passar fome? Ela afirmou que estava disposta a pagar um preço alto. Vendo isso, os donos começaram a inflacionar o preço. No último pacote de macarrão instantâneo chegou a ser vendido por 2.000. Vendo isso, eu ri. Essas pessoas não estão levando o apocalipse a sério. Daqui a pouco você vai pensar que papel moeda é muito difícil até de usar como papel higiênico. Como um garoto rico de segunda geração com alguma perspicácia de negócios. Então, como começou a acumular suprimentos a um preço alto, era muito claro que o dinheiro neste mundo apocalíptico se tornaria tão inútil quanto o papel usado. Tivemos que nos livrar dele enquanto ele estava parado. Ainda útil neste momento, uma mãe solteira do grupo enviou um pedido de ajuda, afirmando que ela e sua filha estavam prestes a perder a vida de tanta fome, esperando que todos pudessem ajudá-la. Vendo isso eu ri. Na vida passada essa mulher e sua filha conseguiram sobreviver por muito tempo. Essa May não é tão simples quanto parece. 10 dias se passaram rapidamente. Como de costume, eu estava aproveitando meu tempo em casa. Neste momento o telefone tocou na mesa. Vendo o identificador de chamadas, soltei uma risada fria. Finalmente não aguentava mais. Então abri o chat por vídeo e disse sarcasticamente que todos vocês parecem mais magros depois de não se verem por um tempo. Atrás de mim, a visão da comida fez as duas pessoas babarem e perguntarem: por que você ainda tem tanta comida em sua casa? Você o acumulou da última vez, e com esse clima de menos 100 graus, por que você está suando? Ele diz que instalou uma lareira em casa. Essa coisa é muito quente. Ao ouvir, Fang imediatamente tentou se aproximar questionando como eu estou tão bem preparado, e pergunta se poderia ir tomar um banho. Eu zombei. Elas ainda me veem como um cachorro, então sem pensar 2 vezes, rejeitei seu convite, até mesmo provocando-a com a temperatura em menos 100 graus. Certifique-se de manter-se aquecido. Fang Yu ficou instantaneamente furiosa com minhas palavras. Não vá muito longe. Estamos congelando e passando fome. Tudo bem se você não ajudar, mas não faça comentários sarcásticos. Ouvindo isso, eu ri. Você ainda acha que eu sou um alvo fácil? Se você quer comida, vá encontrar seu filho rico. Além disso, não somos parentes. Por que devo ajudá-la? Com isso terminei a chamada de vídeo. Do outro lado a garota já estava furiosa. Ela nunca pensou que eu estaria no caminho do contra-ataque de um lambe-botas. Nesse momento, sua melhor amiga proferiu algumas palavras justas. Xia é muito bom. Foi você que perdeu a oportunidade. Caso contrário, poderíamos estar curtindo as coisas na casa dele agora. Ele é muito mais forte do que aquele homem rico. Se eu soubesse que você iria falhar, eu mesmo teria ido atrás. Agora tudo foi revelado e acabamos sem nada. Fang já não aguentava mais, pois sua melhor amiga estava falando demais. As duas estavam brigando na cama. Enquanto isso, o governo, vendo que não podia mais esconder a notícia do desastre da neve, emitiu um anúncio na televisão para atender às necessidades de eletricidade de todos. O fornecimento de energia seria fornecido das 13 às 2 horas todos os dias, mas só seria suficiente para aparelhos de baixa potência atualmente. Todas as grandes usinas estão desligadas e a energia é escassa. Todos são incentivados a usar a eletricidade com moderação para evitar energia em grande escala e interrupções. Logo, o grupo de proprietários voltou a animar. Viu a notícia. Acontece que os rumores online são verdadeiros. De repente, alguém se ofereceu para vender macarrão instantâneo. $5.000 por pacote. Eu não sabia se ria ou chorava, sabendo que estamos em um apocalipse, mas ainda querendo trocar suprimentos. Este é papel inútil na atual situação. As circunstâncias enchem o estômago e, acima de tudo, quando todos estão com fome. Quem se importaria com esse papel inútil? Do outro lado, depois de lutar por 2 minutos, Fang e sua
amiga finalmente se acalmaram, já que a abordagem suave não funcionou. O trabalho será duro. Fang Yu pegou seu telefone e entrou em contato com seu lambedor de botas número 1, contando uma história selvagem sobre como o protagonista queria manchar sua pureza só porque tinha comida. Chopin ficou instantaneamente furioso ao ouvir isso, dizendo que Xian é uma canalha. Se eu não derrubar esse cara, eu vou estar decepcionando minha identidade de lambedor. Vendo que as compras estavam viciadas, Fang, imediatamente vendo que Chopin era fácil de manipular, disse que vamos encontrar uma maneira de invadir a casa dele e então podemos morar juntos. Chopin concordou sem pensar duas vezes, mas antes disso, eles precisavam preparar algumas armas. Em pouco tempo 3 deles, cada um portando uma faca de cozinha, chegaram na porta do protagonista. Depois, escondendo a faca pelas costas, bateram na porta. O cara tenta enganá-lo, perguntando se Xian poderia emprestar algum alimento, ou trocar por remédio para a febre. Sem que eles soubessem, o protagonista já tinha visto toda a cena, claramente através da câmera de vigilância. Vendo as armas em suas mãos, eu estava pronto para explodir de raiva. Vocês realmente acham que podem mandá-lo de base assim tão fácil? O prota pega a mangueira, coloca na torneira e decide dar um banho gelado. Menos 100 graus fazia naquele momento. O lixo acumulado me chamou a atenção e uma ideia me veio à mente. Peguei a mangueira e me aproximei da porta e grita para não se preocuparem. Vou garantir que todos tenham o suficiente para comer. Os 3, pensando que eu estava prestes a abrir a porta, animadamente levantaram suas armas. Mas no segundo seguinte, uma pilha de fezes passou pela pequena janela da porta sobre eles. Fan imediatamente percebeu que havia uma pilha de bosta e começou a vomitar. Enquanto Chopin estava furioso dizendo, se você tiver coragem, saia, eu vou te quebrar. Xian apenas ri, não diga que eu não te dei chance, se você tiver coragem. Venha ouvir esse trocadilho. Chopin, fervendo de raiva, levantou sua faca de cozinha e bateu na minha porta da frente, apenas para descobrir que a porta estava ilesa. Em vez disso, sua mão foi ferida pelo impacto. Assistindo a cena, não pude deixar de rir. Minha porta de segurança fixa de 2 metros não é algo que você pode quebrar. Eu realmente não sei o que você está pensando e eu armazenei tanto quanto um Walmart na minha casa. Não estou nem um pouco preocupado com eles vigiando do lado de fora, mesmo que eu nunca saia na minha próxima vida. O que eles podem fazer comigo? De repente fui acordado do meu sono por um tiro. Mesmo sabendo que a malícia da natureza humana seria exposta no mundo pós-apocalíptico, o tiro repentino ainda me deu um grande susto. Na verdade, havia alguém com uma arma nesta comunidade. Então rapidamente peguei meu tablet e comecei a verificar as imagens de vigilância. Descobri que Xinjiang Ao e seus homens estavam roubando casas depois que o fornecimento de água foi cortado. A maioria dos moradores saía para cavar neve em busca de água. Durante este período de tempo, Xinjiang Ao estava aproveitando para pegar suprimentos. Uma vez que os suprimentos se foram, mesmo que eles usassem a neve acumulada como alimento, eles não durariam muito tempo, depois de roubar suprimentos. Xinjiang Ao não se esqueceu de afirmar sua autoridade no bate-papo em grupo dos proprietários. Ele disse, estamos há tanto tempo nevados, daqui para frente eu Xinjiang Ao, sou responsável por este edifício, e qualquer um que tentar me parar, este será o seu destino final. Em seguida, ele postou várias fotos intimidatórias. Vendo isso, Prota não pôde evitar, as táticas de Ti eram implacáveis. Ele tinha sido tão bem sucedido na sociedade antes do apocalipse. No entanto, suas munições e seguidores acabaram sendo limitados. Eles não poderiam enfrentar todos os moradores do prédio. Só então o protagonista foi adicionado a um novo bate-papo em grupo. Vários proprietários de imóveis estavam denunciando veementemente Xinjiang, que está agindo no bate-papo dizendo que todos nós tínhamos que nos unir para resistir àquele ladrãozinho. Mesmo que ele tenha uma arma, ele não pode parar todos nós. Mas quando perguntados quando agir, alguns espertos sugeriram que precisávamos planejar isso com cuidado. Depois de ler essas mensagens, não pude deixar de rir mais alto. Os críticos mais barulhentos também foram os mais hesitantes em agir. Todos estavam conversando. O tio, um veterano aposentado, bateu o papo. Não podemos deixar Xinjiang continuar assim, senão estamos todos condenados. Se todos vocês estão com medo, eu posso liderar a acusação. Vamos todos nos levantar juntos. Tio recebeu muito apoio dos donos da casa. Alguns se ofereceram para fornecer armas.
Outros sugeriram táticas, dizendo que tinha apenas um homem e nós podemos emboscá-lo. Vendo todo esse apoio, o tio continua. Além da arma, Tim tem cerca de 5 ou 6 pessoas com ele. Só ele não vai ser suficiente. Precisamos de uma dúzia de rapazes jovens para garantir nossa segurança. Assim como todos estavam ansiosamente se preparando para se voluntariar, uma mulher de repente falou no bate-papo. Tia Lin apenas nos enganou com nossos suprimentos. Quem sabe o tio não fará o mesmo se levar todo mundo a se entregar. E o resto de nós, mulheres e crianças? Discordo absolutamente. Ouvindo isso, o protagonista realmente queria dar um tapa nela. Essa mulher foi quem provocou conflitos no passado. Se você não pode nem confiar em um veterano aposentado, em quem você pode confiar? Logo os proprietários foram divididos em duas facções. A facção radical achou que deveríamos nos unir contra Xinjiang. A facção conservadora suspeitava que o tio era um espião. Quem quer ser o bode expiatório pode ser ganho vendo os dois lados brigarem. Depois 2 horas, não pude deixar de suspirar. Essa cena foi exatamente a mesma da minha vida passada. Naquela época, eram esses conservadores que continuavam passando a boiada, resultando na maioria dos proprietários de imóveis sendo brutalmente assassinados por Tim. Mas afinal, o que isso tem a ver comigo? Comendo meu arroz de curry com milho, pimentão verde, tomate e frango. Do outro lado, Xinjiang, apoiado por sua arma, ainda estava roubando casas. Em todos os lugares, nem mesmo poupando os seus seguidores. Qualquer um que ousasse resistir seria levado com um único tiro de Tim, mas ele sabia bem disso em seu coração. Sem essa arma na mão, esses subordinados poderiam não necessariamente obedecê-lo. Então ele ordenou que seus homens recolhessem todos os corpos. Observando a cena da vigilância, eu imediatamente percebi que esse cara estava planejando usar essas pessoas como comida de reserva. Parece que está na hora de encontrar uma oportunidade para enfrentar esse cara. Na manhã seguinte, a líder da facção conservadora, Liu Tian, enviou um pedido de ajuda no chat do grupo. Todos vêm me salvar. O tio veterano deve ser capaz de combatê-lo. O impacto na porta atrás dela se tornava mais intenso. A mulher ficou mais ansiosa e disse que estava com problemas. Nenhum de vocês conseguirá escapar. Mas assim que suas palavras saíram, a porta atrás dela foi arrombada por alguém. E então ela foi arrastada como um cachorro. Seus pedidos não despertou simpatia. Em vez disso, provocou zombaria da facção radical, que dizia que isso ia fazer bem a ela. Do outro lado, Fang e sua amiga também ficaram muito nervosas quando viram essa cena. Se eles não apresentassem um plano logo, sua vez chegaria em breve. Neste momento, Fang Yu tinha um plano. Ela deve espalhar a notícia de que o protagonista havia acumulado uma grande quantidade de suprimentos, em seguida, unir todos para tomar sua casa. E assim Xian foi rapidamente adicionado em um bate-papo em grupo, de um grupo de ajuda mútua. Eu vi no bate-papo em grupo que dizia que ele era muito perigoso para todos. Agora sua porta em casa é particularmente sólida. Falta uma base segura. As garotas esperam que os outros possam se juntar à sua equipe e se unir. Ao ver a mensagem, o protagonista cai na gargalhada. Logo percebe que eles querem fazer a mesma manobra como na vida anterior. Xian respondeu no grupo com indiferença. Estou bem. Estou habituado a viver sozinho nesta casinha quebrada de 150 metros quadrados com aquecimento e eletricidade. Vendo esta situação, no bate-papo em grupo imediatamente explodiu. Velho, não seja tão medíocre. Todos precisam se unir agora. A torcida também ecoou. Salvar uma vida é melhor. Você pode salvar 7 pessoas agora. Xian respondeu a eles. No entanto, foi uma mensagem de que eu saí do chat em grupo. Isso fez Fang e os outros ficarem atordoados no local. Quando esse lambibotas evoluiu, logo começaram a discutir como capturá-lo. O homem de óculos sugeriu que, desde que todos estivessem bem protegidos, então era só forçar a porta. Certamente vão derrubar esse cara de uma só vez. O de cabelo castanho do lado concordou. Ele trabalhava em uma empresa de fechaduras. Segundo ele, pode abrir qualquer bloqueio. Então todos concordaram e vieram para minha porta para começar a furar a fechadura. Eles até prepararam alguns guarda-chuvas para evitar água fria. Como resultado, o de cabelos castanhos por meio-dia descobriu que ele não conseguia nem mexer na minha maçaneta. Eu, que estava na frente da vigilância, estava zombando. Sua porta de segurança era reforçada em 5 camadas. A porta
é comparável ao nível anti-roubo de um cofre de banco, e você é um catador de fechadura comum, quer abri-lo. Em seguida, ativou o recurso de defesa elétrica de alta tensão. O Cabelos Castanhos fica chocado com uma careta. Me ajude, por favor. No entanto, o homem de cabelos castanhos logo caiu no chão, seu corpo emanando uma baforada de fumaça preta. Essa visão surpreendeu Hong, que estava ao lado da eletricidade de alta tensão. As mãos do homem de cabelos castanhos ainda grudavam na porta. Testemunhando isso, eu não senti nenhuma culpa. Neste momento, o homem de óculos apontou para a porta e jurou alto: Xian, sua maldita besta, saia. Viemos falar com você e você acabou de tirar a vida de alguém. Agora está sem vida por sua causa. Você não acha que nos deve uma explicação? Ouvindo isso, o prota parece indiferente e disse: veio furar minha porta. Acho que não há necessidade de explicar suas intenções. Então carregou a besta. No segundo seguinte, flecha voou pela janelinha da porta, batendo no braço esquerdo do cara de óculos. Chopo imediatamente ajudou o homem a levantar. Eles não esperavam que eu fosse tão implacável, e nem que pretendia se defender e tirar a vida deles logo de cara. Assim que eles mal tinham se movido a alguns passos de distância, mais duas flechas voaram pela pequena janela, atingindo Chopin e o outro vizinho. Vendo com precisão isso, Fang e outras duas mulheres começaram a fugir, com medo de serem as próximas a serem atingidas se voltassem para seus alojamentos. Os três homens que foram atingidos pelas flechas estavam jogados no chão, uivando de dor. Se não fossem tratados a tempo em um frio tão extremo, os ferimentos necrosariam. Além disso, as flechas estavam enferrujadas, sem antibióticos ou outros medicamentos. Só podiam esperar pelo seu fim. Pensando nisso, aos poucos o homem de óculos se arrependeu terrivelmente de suas ações. Neste momento, a prima de Chopin caminhou até Fang e deu um tapa no rosto dela e disse: a culpa é toda sua, sua maldita mulher. Você só disse que essas portas são fortes, e não que existiam bestas. Não é à toa que você está tão longe agora. Você sabia disso o tempo todo? A garota revela que não sabia. Quando fomos lá pela última vez, ele não as usou. Neste momento, Chopin rapidamente se adiantou e protegeu Fang de sua prima, dizendo que a culpa não é de Fang. Posso atestar por ela. Não é fácil para a garota ver seu primo evoluindo para um lambibotas. Eles sentiram-se desapontados. Mal sabia ela que quem corria mais rápido agora era ela mesma. Agora, a única coisa que eles podiam fazer era entrar em contato com a doutora na comunidade para obter ajuda. Depois de um tempo, ela foi à casa dos homens para verificar os ferimentos dos feridos. No entanto, depois de ver os ferimentos, ela pareceu surpresa. Isso é que mesmo que a ferida que tratei em Xinjiang um tempo atrás, é também uma ferida de flecha. A médica disse que os ferimentos eram muito profundos. Sem equipamento profissional, a taxa de sucesso da cirurgia foi inferior a 20%. Além disso, a flecha de ferro estava enferrujada por toda a parte. Sem antibióticos ou medicamentos similares para o tratamento, eles só podiam esperar pelo seu fim. Ao ouvir isso, a jovem imediatamente derramou 2 linhas de lágrimas claras. Ela e Chopin haviam crescido juntos e a relação deles era muito profunda. Ela então sentiu muito. A doutora disse que ela deve encontrar uma maneira de salvar meu primo. Ela virou a cabeça e disse que se puxarmos as flechas sem medicação, as consequências só serão piores. Espero que entendam. Neste momento, Fang deu um passo à frente. Lembro-me que há um mês alguém entregou um lote de drogas na casa de Xian. Deve haver muitos antibióticos e drogas similares. Por que não lhe pedimos alguns? Este homem de óculos parecia animado. Realmente. Então você vai encontrar o cara que causou a minha lesão. No entanto, ele tem que assumir a responsabilidade. O homem do lado expressou que quase fomos abatidos por ele há pouco. Como ele poderia nos dar remédios para salvar nossas vidas? Ouvindo isso, Fang parecia despreocupada. Nós só queríamos assumir sua casa. Não o prejudicamos. Além disso, quem se machucou fomos nós. Nós somos os justos aqui. Ao ouvir isso, a doutora ficou assustada e disse: vocês merecem levar um tiro. De repente, a garota apontou para Fang e disse em voz alta: então você será responsável por obter o medicamento. Xi uma vez perseguiu você. Você é a pessoa mais adequada para lidar com este rei lambe-botas. Chopin entrou na conversa. Teremos que perturbá-lo desta vez.
Eu só posso protegê-la quando minha ferida de flecha estiver curada. Ouvindo isso, Fang Yu não teve escolha a não ser concordar. No entanto, pensando na minha atitude, ela não tinha confiança. O único plano agora é tentar fazer um telefonema. Logo ela discou meu número e disse que os dois estavam prestes a ir de base, e perguntou se ele poderia ajudá-los. Ao ouvir isso, o protagonista ri e fala que todo mundo tem que partir, mais cedo ou mais tarde. Além disso, você realmente não acha que pode sobreviver a esse desastre de neve? A cidade está bloqueada pela neve pesada, e este edifício tornou-se uma ilha isolada. Se você não partir de fome, você será degolado por Xin Jiao. Depois de escutar tudo isso, Fang soluçou. Ela fala que sabe que errou. A culpa é toda minha. Eu decepcionei seus verdadeiros sentimentos, mas eu me dei conta agora. Você pode me perdoar? Chopo e os outros foram baleados por você. Se não tomarem remédios, vão acabar perdendo a vida pela infecção. Neste momento, Wang Min roubou o telefone de Fang e disse: Xia, não seja tão insensível. Guarde alguma boa vontade. Você nunca sabe quando poderá precisar de nós no futuro. Xian ri e fala: adivinhe por que eu atirei neles com flechas enferrujadas. Nunca tive a intenção de reencontrá-lo. E como eu sei que você não vai de repente se voltar contra minha garota ao ouvir isso, apressadamente argumentou: somos bons cidadãos. O protagonista a cortou. Cidadãos de bem não tentariam tomar a casa de outra pessoa. Mas, bem, ajudá-lo não é impossível. Eu poderia considerar deixá-la vir sozinha. Ouvindo isso, Fang animadamente pegar o telefone, dizendo que está disposta e a partir de agora, Fang é seu. Faça o que quiser. Sua melhor amiga também se aproximou animadamente. Leve-me contigo. Mas Fang deu um tapa na mão dela, dizendo que o protagonista só queria ela. Então ela deve apenas ficar aqui e se comportar. Assim que ela terminou de falar, a prima de Chopin lhe dera um tapa no rosto e falou que ela era uma mulher sem vergonha. Você causou tanto problema para todo mundo e agora você quer fugir. Puxa saco. Chopin também parecia chocado. Como você poderia fazer isso comigo? Você não disse que odiava o Xian e queria ser minha mulher. Ao ouvir isso, Fang imediatamente começou a discutir, falando: é errado para mim buscar uma vida melhor se eu ficar com você quando os suprimentos acabarem. Todos nós vamos esperar o fim. Amar alguém é sobre querer que ela tenha uma vida feliz. Embora você tenha me dado alguns sacos de suprimentos, Xian tem um Walmart inteiro escondido em sua casa. Ouvindo isso, Lambe-Botas caiu no chão derrotado na batalha do amor antes mesmo de começar, e Fang apenas se virou e saiu sem olhar duas vezes. Sua amiga a jogou no chão. Por que você deve obter todos os benefícios? Wang também apontou para Fang e a repreendeu. Só pensa em si mesmo e não considera todos os outros. Se não estivermos bem, você também não deveria estar. A médica que estava vendo tudo isso gentilmente lembrou que as feridas foram tratadas apenas temporariamente sem remédios. Todos vocês precisam estar preparados para ouvir isso. O homem dos óculos teve uma ideia repentina. Eu tenho uma maneira de lidar com Xian, a partir do vídeo que ele nos enviou. Não é difícil ver que sua casa está totalmente abastecida. Agora só falta contar para todo mundo no prédio sobre isso. Se não podemos lidar com ele, alguém certamente pode. Então podemos obter uma parte dos benefícios dos bastidores. Ao ouvir isso, Fang Yu entrou em pânico. Não seja tão descarado. Como posso viver uma vida doce com Xian se você fizer isso? Assim que ela terminou de falar, a garota levantou a mão dela para esbofeteá-la. Como você se atreve, tão descarada, sua mulher sem vergonha? No momento crítico como esse, Chopin ficou na frente de Fang e disse que seu amor pela Fang é genuíno, e por isso vai conquistá-la com o tempo. Mais cedo ou mais tarde Fang vai se apaixonar por mim. Então ele olhou confiante para Fang Yu. Não tenha medo. Estou aqui. Isso irritou tanto os homens como Wang. Ela quase quis dar um tapa nesse lambe-bota até ele perder a consciência. No entanto, ela decidiu se concentrar no assunto urgente primeiro. Ela rapidamente postou algumas fotos de comida deliciosa no grupo de donos da casa. Todo mundo está quase reduzido a comer casca de árvore, mas Xian está tendo as refeições todos os dias. Você acha isso justo? Vendo a mensagem, Tim babou por todo o chão. Esse garoto está escondendo tantas coisas boas em sua casa. Isso é perfeito. Eu posso me vingar de velhos rancores. Ao ouvir isso, todo o grupo de proprietários explodiu. Algumas pessoas estavam tentando me amarrar moralmente, pedindo que eu distribuísse
distribuísse meus suprimentos para todos. Algumas pessoas só pediram uma refeição, outros pediram para eu ser pai dos filhos delas. Tinha até quem estivesse disposto a entregar bilhões em bens só para morar na minha casa. Vendo a mensagem, eu apenas ri. Por que devo compartilhar o meu? Xie estava pensando nessas pessoas invadindo a sua casa no passado. Sentiu um fogo na barriga e pensou, vamos ver como vou brincar com vocês dessa vez. Vendo minha resposta, eles parecem estarrecidos. Eles se questionam se o protagonista não tem medo de nos unirmos contra ele. Começaram a lhe culpar no bate-papo em grupo. Se você não tivesse acumulado suprimentos secretamente, não estaríamos vivendo assim. Você deve expiar seus pecados e doar os suprimentos para todos. Além disso, qual o sentido de morar sozinho? Os jovens devem ter espírito de contribuição. Vê-los brigando de um lado para o outro. Olhando para a neve caindo do lado de fora da janela, eu murmurei, ficar em casa todos os dias é muito chato. Parece que eu deveria encontrar algum tempo para sair e passear. Felizmente ainda tenho algumas motos de neve escondidas. Uma vez que eu lidar com esse grupo, talvez seja a hora de ver como é o mundo exterior. Nesse momento, meu telefone de repente recebeu uma notificação. Foi um pedido de ajuda da doutora, que dizia, Xia, nossas casas, remédios e suprimentos ficaram completamente esgotados. Ao ver a mensagem, lembrei instantaneamente como era em minha vida anterior. Sua partida foi devido a ela ter dado seu último alimento para Sali Mei e sua filha. No entanto, não concordei imediatamente com seu pedido, apesar de uma boa impressão dela da última vida. Quanto mais bonita a mulher, mais perigosa. Não quero partir nas mãos de uma mulher. Depois de mal conseguir outra vida, eu não daria ajuda sem ter certeza completa de sua confiabilidade. Então respondi, eu posso fornecer suprimentos, mas você precisa trocar algo por eles. Ao ver a mensagem, ela imediatamente concordou em se tornar sua assistente médico particular. Se eu ainda não concordasse, ela poderia sacrificar outra coisa. Mas eu não concordei com os termos dela e, em vez disso, eu disse que posso lhe fornecer remédios e alimentos. Mas você tem que me fazer um favor. Esses vizinhos estão prestes a desabar em breve e eles definitivamente tomarão medidas. Eu preciso que você seja minha espião para adquirir seus planos de ação. Então, a escolha está em suas mãos agora. Você pode escolher seguir a multidão e ser um espectador, ou você pode escolher traí-los e ficar do meu lado. Ao ver a mensagem, a garota ficou em silêncio. Se ela me escolhesse, teria que enfrentar todos os donos do prédio comigo. Mas o que ela não sabia é que minha casa havia sido entregue há muito tempo. Uma fortaleza de ferro por mim. Mesmo que eles viessem com um tanque, eles não poderiam invadir. A razão pela qual fiz isso foi apenas para encontrar uma desculpa para testá-la. Nesse momento, o homem dos óculos me mandou um ultimato final. Xie, eu vou te perguntar mais uma vez, você vai entregar os mantimentos na mão ou não? Vendo a mensagem, um sorriso frio apareceu no canto da minha boca. Esse cara tinha ultrapassado seus limites. Respondi alegremente. Mesmo que eu fosse dar minha comida para os porcos, eu não compartilharia nem um pouco com você. O homem enfurecido rende os dentes e diz, muito bem, Xian, você ainda se atreve a falar duro mesmo quando seu fim é iminente. Você trouxe isso para si mesmo. Não diga que não lhe demos uma chance. Logo foi criado um grupo de bate-papo para me denunciá-lo. Xinjian disse solenemente, não se preocupem. Para que essa operação seja realizada, eu só preciso de metade dos mantimentos. Depois de receber os mantimentos, juro que não vou prejudicar ninguém. O homem dos óculos também falou, vamos deixar nossos rancores do passado de lado por enquanto. Nosso principal objetivo é derrubar Xian de uma vez do outro lado. Depois de algumas considerações, a médica finalmente concordou com meus termos. Ela tinha muito claro em seu coração que ela, uma mulher sozinha, não aguentava por muito tempo sem estar agarrada a uma figura forte nesse mundo apocalíptico. Logo recebi um aviso da doutora. O homem e sua gangue decidiram lançar um ataque completo às 2h30 desta noite. Para isso, eu não estava em pânico, mas apenas curioso sobre que tipo de bagunça esse grupo faria. Neste momento a médica enviou outra mensagem dizendo que essas pessoas enlouqueceram, e pergunta se ele não vai criar um plano, mas o prota apenas ri e olha para as armas colocadas ao seu lado. Todo medo recorre ao poder de fogo inadequado. Respondi,
Você não precisa se preocupar com tudo isso. Lembre-se de não acompanhar sua ação. Só estou avisando. Dito isso, peguei a arma na mão. Apenas sente-se e aproveite o show. Logo eram 2h30 da manhã. Um grupo de pessoas armadas veio marchando em direção à minha casa dizendo: precisamos destruir esse fantasma egoísta sem vergonha desta vez. Logo o corredor da entrada da minha casa foi cercado por Tiao e sua gangue. Eles gritavam para que Xian saia se não quiser ir de base. Esta é a sua última chance. O protagonista vê isso da sua câmera de vigilância e não pôde deixar de rir. Eu não me preocupei em ser educado com eles. Liguei o aparelho de alta tensão. No momento em que alguns jovens estavam prestes a arrombar a porta, foram eletrocutados em estado carbonizado, emitindo uma baforada de fumaça preta. Ao ver essa cena, os outros ficaram assustados e quiseram fugir, mas assim que se viraram, foram bloqueados por Xin Jianhao e sua gangue. Xin Jianhao apontou sua arma para a cabeça de uma pessoa. Se você se atrever a entrar na batalha, esteja preparado para partir. Continue quebrando a porta. Não acredito que sua eletricidade de alta tensão possa durar um ano. O cara de óculos imediatamente se apresentou para incentivá-los. Não tenham medo, pessoal. Precisamos vingar nossos companheiros caídos. Enquanto trabalharmos juntos para quebrar essa porta de ferro, o que nos espera? No interior há uma lareira aconchegante e comida infinita. Incentivados por palavras do homem, os moradores que originalmente queriam sair ficaram instantaneamente cheios de espírito de luta. Eles pegaram uma estaca de madeira e continuamente tentam quebrar minha porta para uma mordida de comida. Todos estavam exercendo todas as suas forças, ouvindo o baque rítmico vindo de fora. Eu também me interessei, então recuperei instantaneamente um grande alto-falante. Vendo todos vocês trabalhando, deixe-me tocar uma música para vocês. Ouvindo a música de batalha, os vizinhos parecem ser injetados com um estimulante, batendo ainda mais forte na porta. No entanto, após meia hora de espancamento implacável, alguns deles estavam ofegantes e caíram no chão. Que tipo de porta é essa? Estamos batendo nela há tanto tempo, mas só sobrou um pequeno arranhão. Parece que não seremos capazes de quebrá-lo sem anos de esforço. Neste momento, um homem de óculos que trabalha em um banco se adiantou e imediatamente o identificou como uma porta de cofre do banco. Ele disse que tal porta não pode ser arrombada nem por um tanque, muito menos madeira. Ouvindo isso, os outros pareciam chocados. Então, não há como abrir os vidros da porta de aço do lado do homem, a menos que possamos encontrar o maior serralheiro do mundo. Não há chance de abri-lo sem a chave. Enquanto ele explicava, eu já tinha chegado à porta com minha besta, tão profissional. Murmurei e depois atirei uma flecha. O homem de óculos leva um tiro. Os outros moradores do corredor entraram em pânico. Xian realmente tem armas. Os moradores reclamam de ti não avisar aos vizinhos sobre armas. Os vizinhos mais lentos foram rapidamente transformados em peneiras pelas flechas. Olhando para os vizinhos espalhados pelo chão, não senti culpa. Se eles querem a minha vida, não há necessidade de eu ser educado. Só então, o homem dos óculos teve uma ideia. Todos não entrem em pânico. Eu tenho um plano. A porta de aço de Xian pode ser grossa, mas a parede ainda é feita de tijolos de cimento. Não acredito que não possamos quebrar isso. Ouvindo isso, os vizinhos parecem entender que tem tantas pessoas que podemos definitivamente quebrar sua parede em menos de meia hora. Alguns vizinhos imediatamente reuniram forças e começaram a quebrar a parede com vigor, enquanto de óculos continuavam a encorajá-los. Com certeza, em pouco tempo, rachaduras começaram a aparecer na parede. Vendo isso, o grandalhão quebrou a parede com ainda mais força, mas no segundo seguinte um som metálico ecoou. O impacto entorpeceu os óculos do homem. O homem correu para a frente e exclamou: droga! A parede também é feita de chapas de aço. Ao ouvir isso, vários homens grandes parecem chocados. Quem usa placas de aço para a construção de paredes? Mas ainda assim não desistiram. Eles acertaram aleatoriamente diferentes partes da parede, na esperança de encontrar uma fraqueza. Assistindo a essa cena, não pude deixar de rir. Lamento informar que as paredes externas da minha casa são reforçadas com meio metro de espessura de aço de alta qualidade, sem mencionar seus martelos. Mesmo que seja uma bala de canhão, eu não teria medo. Logo os vizinhos perceberam que eu devia saber do apocalipse com antecedência, e é por isso que construí uma fortaleza tão resistente. O homem de óculos ficava mais irritado quanto mais pensava nisso. Ele sabia do desastre da neve o tempo todo. Essa pessoa egoísta só se importa com ele mesmo, ignorando a vida de todo mundo. Algumas pessoas não suportaram esse desespero e começaram a chorar no local. Neste momento, Shen Jianhao saiu da multidão e perguntou pelo que você
está chorando. As paredes são feitas de aço fino, mas isso significa que o teto e o piso também. Vamos nos separar e começar a derrubar o lugar. Eu me recuso a acreditar que Xian poderia ter construído uma casca de tartaruga. Ao ouvir isso, os vizinhos se reergueram, subiram e desceram, martelando com todas as forças. Xin Jian'ao tem algum poder cerebral, mas infelizmente não muito. Depois de martelar por um tempo, eles mais uma vez caíram em desespero. Como se vê, eu construí minha casa em uma concha turística reforçada sem ferramentas elétricas. Eles precisariam martelar por anos sem descanso ou sustento para ter qualquer chance de quebrar essa fina parede de aço. Ao pensar nisso, o estômago de um vizinho, quem não comia há 2 dias e gastava tanta energia martelando, começou a resmungar. Ele não queria nada mais do que comer um grande pedaço de carne. Pensando em carne, as ideias de repente surgiram na sua cabeça. Ele olhou para um vizinho ao seu lado e ambos babaram com o pensamento. Depois de perceber o que o outro estava pensando, eles estranhamente viraram a cabeça para longe. O homem dos óculos, por outro lado, estava em desespero. Vamos mesmo esperar pelo fim neste apocalipse? Esse maldito Xian é tão cruel. Por que ele não pode se sacrificar pelo bem de todos? Então uma ideia brilhante do homem óculos. Lembro que Xian tinha janelas em sua varanda quando ele reformou. Talvez possamos invadir a partir daí. Ouvindo isso, as esperanças de todos foram reacendidas. Ele se recusa a acreditar que Xian selaria suas janelas com aquilo. Rapidamente começaram a se mover em direção à sua varanda usando tábuas. Logo eles estavam do lado de fora da minha janela gritando e ameaçando Xian, dizendo que é melhor se ele mesmo abrir a porta. Uma vez que invadirmos, você vai se arrepender. Ouvindo isso, tomei calmamente meu café. Você se acha esperto. E quem disse que o vidro tem que ser mais frágil que o metal? Como esperado, depois de bater por um tempo, eles não encontraram vestígios nas janelas, no chão e nem no teto, e só puderam desabafar suas frustrações impotentes. Claro, eu não ia deixá-los sair tão facilmente. Caminhei tranquilamente até a cozinha e peguei um coquetel molotov caseiro. Como está muito frio, vou te ajudar a aquecer um pouco com gordura. Coloco o coquetel molotov em uma janelinha da sala. No segundo seguinte, um buraco apareceu no teto da varanda. Quando perceberam que se tratava de um coquetel molotov, já era tarde demais. Logo chamas engoliu um dos vizinhos. A intensa sensação de queimação o fez gemer de agonia. Em pouco tempo, ele não aguentou mais a dor e pulou da varanda. Vendo isso, vários vizinhos finalmente sentiram arrependimento pressionando contra o vidro, implorando por misericórdia. Em suas vidas anteriores, você me transformou em fezes e nunca demonstrou nenhum remorso. Sem escolha, eles tiveram que voltar do jeito que vieram, esperando que os que estavam atrás deles pudessem ajudar, mas foram impedidos pelo de óculos. O homem e seu grupo recuaram e disseram, não traga o fogo. Inclusive ele acabou batendo na primeira pessoa com um martelo de madeira. O homem soltou um grito e caiu do prédio alto. Logo os que não tinham saída foram queimados a carvão e fogo. Diante dessa cena o homem dos óculos e seu grupo não mostraram piedade. Em vez disso, eles se reuniram para se aquecer junto ao fogo. Os vizinhos largaram as armas, atravessaram a varanda e voltaram para o chão. Eles disseram que estavam errados. Nós só queremos algo para comer. Por favor, salve-nos. Faremos o que quiser, a partir de agora. Ouvindo do lado de fora da janela, suspirou. Não seja assim. Isso me faz sentir tão mal. Tenho uma peculiaridade estranha quando estou chateado. Quero comer. Dizendo isso, comecei a comer o macarrão na minha tigela. A visão disso fez as pessoas do lado de fora babarem por todo o chão. Só podíamos tomar uma sopa. Sei que neste apocalipse só os corações humanos são imprevisíveis, mas agora tenho uma estratégia melhor. Eu então disse para as pessoas lá fora, claro que eu Xian não sou um resfriado. Vou te dar uma chance. Traga-me Tim, e eu vou te alimentar com esses tipos de macarrão por uma semana. O suficiente para cada refeição. Ouvindo isso, todos olharam animados para Xin Jian'ao no prédio ao lado. Neste momento, aos seus olhos, Tim parecia um delicioso frango assado. Tirá-lo do ar significaria que eles não teriam que se preocupar com comida e bebida por uma semana. Vendo sua má intenção, Tim sentiu um arrepio na espinha. A sensação de que sempre há vilões tentando prejudicá-lo surgiu antes que ele pudesse pensar. Eles correm em direção a ele. Eles não ousaram agir precipitadamente. Neste momento,
Tim recebeu um aviso de recompensa que enviei no bate-papo do grupo do proprietário, dizendo que qualquer um que pudesse acabar com Xinjiang receberia uma semana de comida. Vendo a mensagem, Tim fugiu imediatamente, finalmente entendendo por que todos estavam lhe dando olhares hostis. No dia seguinte, claro e cedo, vários vizinhos já haviam armado uma emboscada. Embora Xinjiang tivesse uma pistola, suas balas acabaram sendo limitadas. Além disso, meu cofre impenetrável simplesmente não era algo que eles pudessem romper. De tentativas anteriores eles já haviam perdido de 40 a 50 pessoas. Mais cedo ou mais tarde, era melhor encontrar uma oportunidade no aleijado Xinjiang. Neste momento, Tim estava repreendendo seus dois subordinados para sair e comer neve. Ele estava bem ciente que naquele momento era o cordeiro gordinho aos olhos de todos os proprietários da propriedade. O que quer que ele fizesse, ele tinha que agir rapidamente. Nesse momento, dois vizinhos que estavam emboscando há muito tempo lançaram um ataque repentino com facas de cozinha. Vendo isso, os dois subordinados ficaram chocados. No entanto, já era tarde demais. Dois vizinhos de olhos vermelhos segurando facas de cozinha já haviam chegado nas costas, mas foram derrubadas por ele. Neste momento, Tim estava ofegante pesadamente. Ele ordenou que seus homens arrastassem os dois corpos de volta para casa, só se preocupando em não ter o que comer. Essas duas coisas imprudentes chegaram à porta justamente nesse momento, exclamou um dos subordinados. Olha rápido para as suas costas. Acontece que, ele ainda foi pego por uma faca de cozinha, deixando um longo ferimento. Depois Xinjiang pediu ao subordinado para ajudá-lo a voltar para o quarto enquanto ele fazia uma ligação para convidar a doutora para vir tratar sua ferida. Um momento depois, carregando uma caixa de remédios, ela chegou à casa de Xinjiang. Devo deixar isso claro com antecedência. Eu não vou ajudá-lo de graça. Ouvindo isso, Xinjiang sorriu e respondeu, claro que vou compartilhar um pouco de comida com você. Depois de dizer isso, mandou um subordinado trazer uma bacia, pés de galinha. No entanto, ao ver a comida, a garota sentiu-se enjoada. Naturalmente, ela sabia o que havia na bacia. Ela imediatamente declarou que preferia passar fome a comer tal coisa. Tim ao lado deu um sorriso lascivo. Ele sabia o quanto era importante ter um médico ao seu lado nesse mundo pós-apocalíptico. Depois de dizer isso, ele estendeu a mão para tocar a bochecha da garota. Ela rapidamente deu um tapa em sua mão e se virou para sair, mas foi parada pelos dois subordinados atrás dela, que perguntou por que ela tem tanta pressa de sair. Você deve ficar aqui até que minha ferida cicatrize. Tim agora começou a discutir planos com seus subordinados. Desde que o protagonista lançou a recompensa, ele tinha me tornado um cordeiro gordo que todo mundo queria comer. Agora ele precisa lidar rapidamente com a ameaça que lhe foi colocado. Então, Tim e seus homens decidiram se mudar para a casa ao lado da minha, e manter um relógio rotativo esperando o momento que eu saio de casa para me derrubar. A garota ouviu a conversa deles e imediatamente se levantou fingindo ir ao banheiro, mas na verdade ela estava me contando a conversa deles. Falei para ela ficar lá e continuar observando. Logo a porta da casa do homem de óculos ao meu lado foi batida, e depois Tim e seus homens se agitaram em saber que iriam morar aqui. O homem de óculos não se atreveu a dizer, mas felizmente, eles já haviam escondido o alimento restante em seu corpo. Havia tantos quartos vazios neste prédio, qualquer um deles seria adequado para morar. Neste momento, dois subordinados desferiram um golpe nas costas e na cabeça do casal, e em pouco tempo o casal já estava sem vida no chão. Tim deu um sorriso cruel. Estou fazendo isso para o bem deles. O clima é tão frio que congelariam até ao fim. Além disso, temos que armazenar alguns alimentos. Nesse momento na casa de Wang, os três homens estavam deitados no sofá, chorando incessantemente desde o último ataque. Seu plano de tomar remédios à força também fracassou. Agora, sem o tratamento de antibióticos e outras drogas, suas feridas começaram a ferver. Um fedor nojento percorreu todo o salão. Ao ver o de óculos, o homem ficou chocado. Ele tinha acabado de se formar e estava procurando emprego. Ele não queria partir tão cedo. Os ferimentos de Chopin e dos outros estavam nas mesmas condições. Se fosse apenas um simples arranhão, tudo bem, mas infelizmente eles foram feridos por flechas enferrujadas. Sem o uso de antibióticos suas feridas só piorariam. Neste momento, correram para Wang e pediram por favor que ela implorasse ao protagonista por eles. Caso contrário, todos nós vão de base. A garota acena negativamente com a mão. Estou sem ideias. Tia não é facilmente persuadida. Do outro lado, após a recompensa ser colocada em Tim, agora ele começa a se sentir inquieto. Ele chegou a temer ser emboscado por seus subordinados no meio da noite. Por isso, usou carne em uma pistola para ameaçar
para alguns moradores a se juntarem ao acampamento. Ao ouvir que havia comida, muitas pessoas aderiram de bom grado. Vendo essa cena, eu não pude deixar de rir. Mesmo que você tenha muitas pessoas em seu acampamento. Xin Jian'ao, o que você acha que eles farão quando não houver mais comida? Então peguei o telefone para ligar para a médica perguntando sobre a situação do lado dela. Eu só conseguia ouvir ela respondendo com cuidado e nervosismo. O grupo da casa de Xinjin enlouqueceu. Os alimentos existentes foram consumidos. Eles estão se preparando para começar a assaltar casas nesses dias. Muitos vizinhos já viraram suas fezes. Em seguida, ela implorou: você pode me salvar? Faz 2 dias que não como nada. Não consigo aguentar muito mais tempo. Se isso continuar. Ao ouvir isso, parei por um momento. A garota é a principal cirurgiã do hospital nas proximidades. No mundo pós-apocalíptico, os médicos são difíceis de encontrar. Não podemos deixá-la partir tão facilmente. Então eu respondi: não se preocupe. Assim que terminar esta última tarefa, garanto que não vai querer nada. Só então minha porta da frente foi batida. Chopin estava na porta, histérico, chamando de covarde. Ele avisa que Fan está quase indo de base por causa de tanta fome. E você ainda está escondido aqui. Você é um homem. Ouvindo isso, eu ri. Nesse ponto estou disposto a chamá-lo de o último lambe-botas do apocalipse. Então eu disse: sinceramente, você ainda está pensando em torcer em um momento como esse. Você deve pensar mais em si mesmo, dada a sua situação atual. A bactéria do tétano se espalhou por todo o corpo. Mesmo que eu te desse antibióticos, seria inútil. Lembro-me que você é um lambe-botas há tantos anos. Em vez de esperar aqui, você pode muito bem fazer o que quiser fazer. Ouvindo isso, Chopin de repente percebeu que lutava para se levantar. Voltando a subir as escadas depois de voltar para casa, Chopin correu para o quarto de Fang, ajoelhando-se diante dela. Ao ver Chopin em seu estado, Fang ficou instantaneamente assustada. Ao gritar o que ele está fazendo, ele olhou para ela atentamente e perguntou se ela gostaria de casar com ele. A garota franziu a testa. O nojo encheu-lhe os olhos. Ela instintivamente beliscou o nariz. Não vou. Ela empurrou Chopin para um lado amargamente, dizendo para sair daqui. Você está prestes a partir. Você fede. Eu tenho que ir encontrar Xian. Chopin quebrou. Ele tinha dado tanto por Fang. Até a própria vida dele estava em jogo. Mas Fang nunca teve um batimento cardíaco para ele desde o início. E em desespero, ele agarrou o pescoço de Fang com força, gritando histericamente: você me ama. Eu vou partir em breve. Vamos para o inferno juntos para sempre. Com medo, a garota deu um tapa em seu rosto e mandou que se afastasse. Você cheira tão mal, nojento. Ele pergunta como ela se atreve a chamá-lo de fedorenta. Por causa dela que eu acabei assim. O rosto da garota está ficando roxo do aperto. Lutou desesperadamente. De quem é a culpa? Se você é inútil, perdedor desesperado. Enquanto isso, depois de uma noite de profunda reflexão, a médica finalmente concordou com a proposta de Xian. Ela sabia que era um teste apesar de perigoso. Se ela não fizesse isso, não duraria muito. Com esse pensamento, ela caminhou lentamente em direção à cozinha. Ela disse a Xinjian que queria ajudar na cozinha. Ouvindo isso, Xinjian pensou que a garota finalmente tinha chegado a seus sentidos, acenando com a cabeça em aprovação. Isso é o melhor. Eu sabia que você não poderia resistir. Você ainda tem alguma utilidade para mim. Agora a menina virou a cabeça para trás e voltou ao seu comportamento distante. Ela lentamente disse que eu não queria virar um cadáver. Xinjian, finalmente relaxado, acenou com a mão despreocupadamente e deixou a mulher entrar na cozinha para ajudar. Uma vez lá dentro, a médica pegou um machado e começou a cortar lenha para o fogo. A energia é escassa nos dias de hoje. O cozimento só pode ser feito queimando móveis. Embora ela tivesse concordado com os termos de Xian, ela não pôde deixar de se sentir um pouco hesitante sobre isso. Depois de um tempo, ele pediu à garota para cuidar do fogo. Depois virou-se e saiu para preparar os ingredientes. Vendo isso, a garota sabia que sua chance havia chegado. Primeiro ela tirou uma garrafinha do bolso, derramou todo o líquido dentro da panela. Depois, lutando contra a náusea em seu estômago, ela mexeu cuidadosamente a panela. Na hora da refeição, ela serviu a todos uma grande tigela de sopa de carne. Xinji, enquanto olhava para a sopa de carne fumegante em sua tigela, sorriu. Ele nunca pensou que chegaria o dia em que a mulher se juntaria a eles. Ela também serve a si mesma uma tigela de sopa e silenciosamente volta para seu quarto. Eles não tinham ideia de que a garota havia drogado a sopa de carne. Em seu quarto, ela espera silenciosamente
imediatamente que a droga fizesse efeito. Ela havia colocado a maior parte de uma garrafa de remédios para dormir na panela. Estes comprimidos para dormir funcionam rapidamente. Apenas uma pílula pode colocar alguém em um sono profundo em 30 minutos. Agora tudo o que ela tinha que fazer era esperar. Era que Shin Jian não percebesse que ela havia adulterado a sopa. Em pouco tempo todos adormeceram no sofá. Ao ver isso, ela sabia que a droga havia feito efeito. Ela respirou fundo e imediatamente mandou uma mensagem para Xian, e disse que lhes deu uma grande dose de pílulas para dormir. Todos desmaiaram. O que você está planejando fazer a seguir? O protagonista respondeu categoricamente. Arraste-os para a varanda. Vendo que Shin Jian e seu grupo estavam todos aqui, imediatamente soltou um sorriso. Eles finalmente caíram nas suas mãos. A garota ouviu sorrindo do outro lado e perguntou nervosamente. Você planeja destruí-los? Ouvindo isso ele disse que ela adivinhou errado. Agora ela tem que encontrar a arma em Shin Jian e jogar para ele. Em seguida, amarre todos a esse corrimão. Ao ouvir isso ela hesitou se realmente deveria fazer. Ela não sabia se poderia fazer isso. Antes de pensar mais, o prota aponta um revólver diretamente para ela. Você só tem essa chance. Perde e ela não vai voltar mais. Vendo que eu não estava brincando, a garota não teve escolha a não ser seguir minhas instruções e amarrar Shin Jian e seu grupo. Então ela encontrou aquela pistola. E então eu apontei a arma diretamente para a cabeça dela. Peguei o carregador e depois joguei. Ouvindo isso, ela parecia hesitante e pergunta como ela vai saber que ele não vai de repente se voltar contra ela. Mas eu apenas ri. Você tem outras opções agora. Em condições climáticas tão extremas, você não vai durar muito tempo sem a minha ajuda. Ao ouvir isso, ela não teve escolha a não ser remover a revista de acordo com minhas instruções. E então ela jogou a arma para mim. Depois de receber a arma, examinei-o cuidadosamente, confirmando que era a mesma de Tim. Antes de me virar e voltar para o quarto, ele pegou um cano de água e abriu a válvula, pulverizando-a diretamente no grupo de Tim. A mulher ficou chocada ao ver que essa maneira de transformar as pessoas em picolés era totalmente cruel. Shin Jian, que estava dormindo, acorda no local. Os subalternos ao seu lado também gritavam da água fria de menos 100 graus, olhando para suas mãos e pés amarrados, mudando a forma como ele percebeu que havia sido drogado. Imediatamente, ele torceu a cabeça para olhar e disse, Xian, você é tão desprezível. Ouvindo isso, eu apenas ri. Você se atreve a me chamar de desprezível. É hora de mandar vocês embora com isso. Eu abro a válvula novamente. No segundo seguinte, uma coluna de água pulverizada cai diretamente em várias pessoas em um frio tão extremo. Ninguém pode suportar menos 100 graus de água por 3 minutos. Com certeza, Shin Jian e seu grupo do outro lado já haviam sido congelados em picolés. Naquele momento a menina recebeu minha ligação. Você fez um bom trabalho. Você passou no teste depois de desligar a chamada. Ela desmaiou no chão. Embora ela pudesse finalmente sobreviver, ela estava fraca, e tinha provado com sucesso seu valor, e eu naturalmente cumpri minha palavra, decidindo deixá-la morar em minha casa. Momentos depois, ela cautelosamente chegou à minha porta da frente. Embora eu pudesse ver pela vigilância que ela não carregava nenhum perigo, tem itens que eu não me atrevi a ser descuidado. Então peguei a arma, apontei para a porta e disse friamente que a porta não estava trancada. Você pode entrar. Ao ouvir isso ela nervosamente empurra a pesada porta de aço. Ao vê-la entrar, imediatamente tranquei a porta e a garota desabou diretamente no chão. Nesse momento, uma sensação de calor há muito perdida preenchia seu corpo. Ela sabia que eu estava vivendo uma vida decente. Ela não esperava que fosse tão bom. Além de comida farta, havia até uma lareira de aquecimento, em comparação com o clima de menos 100 graus lá fora. Este era um paraíso quente, mas ela estava prestes a se perder nesse conforto. Coloquei a arma diretamente em suas costas. Não acha que você passou no meu teste tão facilmente? Agora você precisa fazer uma última coisa. Isso é para me provar que você não é perigosa, já que você escolheu se alinhar comigo. Agora deveríamos ser honestos uns com os outros. A mulher naturalmente sabia o que eu queria dizer. Então ela tirou o casaco diretamente, expondo seu corpo na minha frente. Claro, não tive tempo de admirar, vendo que ela não tinha armas perigosas escondidas. Entreguei-lhe uma toalha de banho.
banho. Você trabalhou duro esses dias. Vá tomar um banho quente primeiro. E ouvindo isso, a menina não pôde deixar de reclamar internamente, como se todos vivessem tão bem quanto você. A vida é ainda melhor do que antes do apocalipse. Logo o som do chuveiro foi ouvido do banheiro e eu estava mexendo no kit médico que ela havia trazido para a sala. Coloquei tudo como seringas em outro espaço, embora estivéssemos sendo honestos. É sempre melhor ser cauteloso. 2 horas depois a garota vestida de pijama saiu do banheiro, com os cabelos molhados pendurados nas costas. Havia uma beleza emocionante. Em seguida, dei um tapinha no sofá ao meu lado, indicando para ela se sentar. Em seguida, peguei o secador de cabelo e comecei a secar o cabelo dela. Eu não deixei você morar aqui porque você é bonita, mas porque você tem algum valor para mim. Mas você tem que entender, esta é a minha casa. Permitir que você viva aqui é um grande favor, por isso é melhor não ter mais intenções. A vigilância por toda esta sala. Assim que eu encontrar você conspirando contra mim, não terei escrúpulos em destruí-la. E apontei para o quarto ao lado. Você vai morar lá a partir de agora. Sem a minha permissão você não pode andar por aí. Xian foi muito clara sobre as consequências de ser expulsa. Ele continuou. Você é uma pessoa inteligente. Espero que você possa fazer o que você diz. Claro, eu não vou tratá-la injustamente. Neste momento eu ando atrás de seus cuidados. Estou prestes a revelar meu maior segredo. Para garantir que a garota fosse leal, o prota continua falando. Todo mundo sabe que a causa desse desastre de neve são os raios gama de uma explosão de supernova. Mas esses raios também podem causar mutações em humanos. Ele pega um pão como exemplo. Esse é o superpoder que ganhei de diferente. Eu posso armazenar qualquer material nele. A garota de repente compreendeu. Não é à toa que ele estava vivendo uma vida tão confortável. Deve ter guardado muitos suprimentos com antecedência. Ele avisa que ela pode desfrutar de todos os seus suprimentos. Vai ter o que comer, banhos de água quente para tomar. Mas se algum dia ele partir, os suprimentos no espaço desaparecerão com ele. Então você só pode sobreviver se eu sobreviver. No momento, eu não confio totalmente em você. É preciso trocar mão de obra por recompensas. A partir de agora você será responsável por todo o trabalho da casa. A mulher estava prestes a concordar, eu a interrompi. Além disso, o que mais você pode me oferecer? Ao ouvir isso, as bochechas dela de repente ficaram vermelhas. Sendo uma pessoa inteligente, ela naturalmente sabia do que eu estava falando. No dia seguinte, olhei e ela ainda estava dormindo. Ter uma mulher por perto no apocalipse é muito bom. Se eu estivesse sozinho, temo ter um colapso mental um dia. Então bati na porta, sinalizando para ela levantar para o café da manhã. Ela acordou do sono. Este foi o melhor sono que ela teve desde o início do apocalipse. Então ela se vestiu e entrou na sala. Eu sorri. O que você está esperando? Apresse-se e coma. Ela não hesitou. Ela pegou o hambúrguer na mesa e começou a comê-lo. Vendo minha expressão meio sorridente, ela percebeu que suas maneiras de comer não eram boas. Então ela se sentou direito como uma criança comportada. Depois que estava cheia, dei um casaco térmico. Este casaco é um produto de alta tecnologia de antes do apocalipse. Pode suportar temperaturas até menos 100 graus. Aí eu fiz um gesto para ela sair comigo. A garota ficou intrigada. O que vamos fazer? Dei uma risada fria. Obviamente vamos retirar os corpos congelados. Ela começou a pensar segurando o taco de beisebol. Embora essas pessoas tenham sido atingidas indiretamente por ela, ela ainda hesitou em esmagá-las. Antes que pudesse pensar demais, fiz um gesto de convite. Doutora, é a sua vez de subir ao palco. Ela imediatamente subiu na varanda e foi para o outro lado ao longo do tabuleiro. Em seguida, ela levantou o taco de beisebol em sua mão e o esmagou sobre as pessoas congeladas. Vendo isso, peguei meu celular e comecei a gravação. Ao ver isso, ela ficou intrigada. Você está gravando? Quero mostrar para esses caras desonestos que estão no comando desse prédio. Neste momento, ela não se importou com sua imagem de anjo e branco, enquanto ela pudesse sobreviver. Isso é tudo que importava. No entanto, o que ela não esperava era logo depois que eu postei o vídeo, os vizinhos não só não a culparam como a aplaudiram. Alguns chegaram a chorar de alegria no local. Afinal, Tim vinha dominando aqui há muito tempo e não foram poucos os donos que partiram em suas mãos, agora vendo Xinjiang receber sua virada. Eles estavam naturalmente muito felizes. Mas antes que eles pudessem se alegrar por muito tempo, comecei diretamente minha cerimônia de ascensão no grupo de proprietários. A partir de agora, este edifício estará sob minha regra, ou então você vai acabar como Tim. Aí eles lembram que o vídeo foi postado por mim, então todos começaram a me bajular no grupo.
grupo. Ao ver a mensagem, Fang foi a primeira a me ligar. Fiquei surpreso ao receber a ligação dela. Eu não esperava que ainda estivesse viva. Ele escuta Fang Yu dizer lamentavelmente do outro lado do telefone: eu não permito que você fique com essa mulher. Ouvindo isso, eu apenas ri. Então você ainda está viva. Ouvindo isso, Fang parecia entender que eu só estava com a médica porque pensei que ela não estava viva. Então ela avisa que está indo viver a boa vida agora. Mas sua melhor amiga e os homens não estavam felizes com isso. Suas vidas miseráveis foram arruinadas por causa de Fang. Eles naturalmente não permitiriam que Fang tivesse uma vida boa. Logo o som das 3 mulheres brigando entre si veio do outro lado do telefone. Vendo isso, a doutora sentiu uma sensação de crise nesse momento, com medo do protagonista fugir. Essa cena de repente me deu uma ideia perversa. Na última vez Fang o fez entrar em desespero. Desta vez é a sua vez de experimentar o desespero.